Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá! Sou aquele cara que se Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Conta pra Deus todos os seus. Que bom que nós estamos de volta, não é mesmo? E hoje estará conosco o pastor Márcio Barros, pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales, ali no bairro do Alto das Pombas. Alô, povo do Alto das Pombas! Fiquem ligados, daqui a pouco o seu pastor estará ministrando uma palavra poderosa. Ele vai estar falando sobre Deus que tirou o povo pelo deserto. Irmãos, não é fácil atravessar o deserto, mas Deus, com mão forte e braço estendido, tirou o povo que era escravo do Egito, nos levou para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa da família cristã. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Não vai ter oração hoje, não? Eita, glória a Deus! Nós iremos orar ao Deus fiel. Deus, Ele é fiel. Daqui a pouco nós estaremos orando. Ô vó, prepare a sua água, viu, vó? A senhora disse que nunca mais eu orei pela água, a água da oração, ó. A minha já está aqui esperando a oração. E a sua avó já preparou a água? Nós iremos beber a água da oração. É ou não é, vó? Eita, glória a Deus. Estamos apresentando Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus. Ele comanda você, o barco e o mar. Você está no meio da tempestade, sem saber o que fazer. O vento soprando forte, o mar agitado e você em desespero. Calma. O seu Deus, Ele comanda você, o barco e o mar. É muito forte. E nós iremos orar. Chegou um pedido de oração. Um ouvinte mandou aqui uma mensagem dizendo: quero pedir oração aqui no programa para o pai de uma colega minha. Ele não está nada bem. Está em uma situação complicada. Ele está no hospital 2 de julho, internado na UTI. Está com água nos pulmões e com insuficiência cardíaca.
Mas nós iremos orar, né, irmãos? A situação é grave, mas nós cremos no poder que é no nome de Jesus. Ela não colocou o nome dele aqui, mas cremos que Deus já sabe quem é com certeza. Também vamos orar pelas famílias. Vamos orar por alguém que está enfermo, desempregado. E não esqueça da água. Vó reclamou, nunca mais orou pela água. É melhor ouvir a voz da experiência. Vó falou, vamos obedecer. Glória a Deus. Oremos. Momento de oração pela família. Com o pastor Ivan Dias. Senhor nosso Deus e Pai. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós formamos mais uma vez a rede de oração Lírio no Lar. Pai, nós recebemos um pedido por um homem que está com água nos pulmões, insuficiência cardíaca, internado ali no Hospital 2 de Julho em uma UTI. A filha está em desespero, suplicando o socorro do Senhor. A tua palavra, ela nos diz nos Salmos de número 72, que o Senhor é aquele que atende ao necessitado quando clamar. O Senhor é aquele que atende ao aflito e a quem não tem quem o ajude. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus, tenha misericórdia desta família, Senhor. Visita este homem que está ali naquela UTI e que a mão do Senhor venha livrá-lo, Senhor, do perigo da morte. Que o Espírito do Senhor possa envolvê-lo, dando-lhe vida com abundância. Meu Deus, que ele seja restaurado, que ele seja curado e que retorne para o seio da sua família. Nós acreditamos no poder que é no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que oramos, pedindo a misericórdia do Senhor. Meu Deus, também visite a família da nossa irmã Tainá, nosso irmão Léo, visite a Ravi, a Levi. Ó Espírito Santo, é o Senhor quem pode todas as coisas. O Senhor sabe as necessidades de cada lar, de cada pessoa individualmente. Existem pessoas orando comigo, outras estão ouvindo apenas a oração. Mas o Senhor sonda os corações. Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoe ao Haroldo, que está em Ipirá, ouvindo o programa Lírio no Lar. Meu Deus, abençoe cada homem, cada mulher. Abençoe a vovó Boião ali em Santo Antônio de Jesus. A vovó Antônia ali em Minas Gerais. Abençoe vovó Maria em Feira de Santana. Oh, meu Deus. E onde estiver alguém conosco, abençoe vovó Helena,
ali na Mangueira. Abençoe vovó Ivone ali em Genipapo, Castro Alves. Dê saúde a ela, Senhor. Espírito Santo, nós apresentamos ao Senhor a água da oração. Pai, vovó perguntou, cadê a água que nunca mais você orou? Tenha misericórdia, Senhor. Contemple essa fé de vovó. Meu Deus, e nós apresentamos esta água ao Senhor. Quando a bebermos, Senhor, faça com que a bênção se manifeste para a glória do nome do Senhor. É que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos beber a água, vó. Voltaremos já já. A Igreja Batista Lírio dos Vales, MESP Ituaçu, convida você para o encontro de casais Love in Forever. Datas: 21, 22 e 23 de março de 2025. Local: Sítio da Lagoa Monte Gordo. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19:6. Renove seu amor e fortaleça sua união. Participe de um fim de semana especial dedicado a fortalecer laços, reacender a paixão e aprofundar a intimidade em seu casamento. Com palestras edificantes, momentos de reflexão e atividades em casal, este encontro será uma oportunidade única para reforçar os alicerces do seu relacionamento à luz do amor de Deus. Inscreva-se agora pelo número 71 987 10 26 82. Construam juntos um amor para toda a vida. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da terceira e quinta geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Eita, glória a Deus! Cadê o povo mais feliz da terra? Daqui a pouco estará conosco o pastor Márcio Barros. Ele vai falar do Deus que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Deixa eu ver quem é que está no nosso chat, vó. A nossa irmã Elisa Moraes. Ela escreveu Shalom Adonai, povo de Deus. O Haroldo de Pirá está dizendo, Pastor Dias. Um abraço, Haroldo. A nossa irmã Zezé Dias. Ela disse, com certeza, a bondade de Deus é infinita. A nossa irmã Ana Paula. Ela disse, 2025 é o ano do fortalecimento. Glória a Deus. A irmã Marluce exclamou, eita glória. Um abraço, Marluce. Saudades. A nossa irmã Andréia Almeida está dizendo Shalom. Glória a Deus. Um abraço para Nayara. Cadê o testemunho, Nayara? Estamos aguardando, hein? A missionária Celeste Lima, ali em Barra Grande, na ilha, está dizendo a paz do Senhor. Eita, glória a Deus. A nossa irmã Nilza do Lobato. A paz do Senhor, minha amada. Deixa eu mandar uma saudação de paz para a nossa irmã Kelren Dantas, aí em Mar Grande. Paz do Senhor para a irmã Maria. Deus é bom o tempo todo.
Estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. Eita maravilha, Flavinha! Você é uma menina inteligente, de bom gosto. Glória a Deus por isso. E agora nós iremos ouvir a mensagem com o pastor Márcio Barros. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo e a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, meu santo. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor, pastor Ivan Dias. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos os ouvintes do Lírio no Lar. Glórias a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje para compartilhar com os amados irmãos. E gostaria que você, se você tem a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 1. Deus tem uma palavra para a sua vida. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus, ele falou para Moisés levar o povo para um determinado local. Mas para que a gente pudesse entender melhor esse texto, vamos contextualizá-lo melhor. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Deus ele ficou escravo por cerca de 430 anos. Mas Deus não projetou isso. Deus tinha uma promessa para o povo. A promessa não era o Egito. A promessa era a terra que recebeu o nome de terra prometida, a Canaã. E aí, amados, o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte. E a Bíblia vai dizer que foram 430 anos, mas quando o Senhor resolveu tirar o povo do Egito, ele o fez em um dia. E isso é algo extraordinário, porque tinha crianças, idosos, mulheres, homens, animais, os pertences deles. A somatória do povo era quase de 1 milhão de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens a pé, tirando mulheres e crianças. Mas o Senhor conseguiu mover com a sua forte mão. No livro de Êxodo mesmo, no capítulo 14, vai dizer que o Senhor tirou ele com alta mão. Esse texto quer dizer que o que tirou, ou quem tirou o povo de Israel, não foi um movimento político, não foi uma guerra, não. Foi o Senhor, foi uma alta mão, foi uma mão que veio do céu. O povo de Israel teve a ajuda de uma mão que veio do céu. Deus tirou o povo de lá. E a primeira parada que o Senhor fez com que o povo ficasse foram de frente do Mar Vermelho. Foi a primeira parada, diante do Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O coração de Faraó foi endurecido para que perseguisse o povo. E Faraó perseguiu o povo. O povo estava lá acampado, sossegado, diante do Mar Vermelho. E de repente, uma coluna de fumaça saiu atrás e as pessoas disseram que isso. Alguém disse a Faraó, ele se arrependeu e veio nos matar. E a Bíblia diz, amados, que o povo ficou desesperado, clamou a Deus, buscou a Moisés e se arrependeram de ter saído. A Bíblia vai dizer que o povo desejou voltar para o Egito, disse, não era isso que nós dissemos, era melhor nós ficarmos sendo servos de Faraó do que ser livre. E aí murmuraram, se chatearam. E com tudo isso eu também vejo algo. Deus ele queria mudar a mentalidade do povo. Nós não podemos, na primeira dificuldade, querer voltar atrás. As dificuldades elas estão aí para nós rompermos em fé, não para voltarmos atrás. Muito mais do que ser livres, o Senhor quer colocar na nossa mente a mentalidade, a certeza de ser livre. Não adianta ser livre, o corpo e a alma e o espírito não ser livre. Glórias a Jesus. E a mensagem que eu tenho para dizer aos irmãos é o seguinte: Deus colocou o povo ali diante do Mar Vermelho. Atrás veio o Faraó.
eles estavam encurralados, eles estavam em um beco sem saída. Eu quero dizer para os irmãos, talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja encurralado, talvez você esteja num beco sem saída, mas eu quero te dizer, para tudo há uma saída em Deus. Para tudo há uma saída. Há uma saída para você. Há uma saída para você que está passando por essa enfermidade. Há uma saída para você que está passando uma crise no seu casamento. Há uma saída para você que está vivendo um problema com seu filho, com a sua filha. Há uma saída para você que está passando um problema no trabalho. Há uma saída para você que está enfrentando um vício. Há uma saída para você que acha que você está encurralado, você já tentou todas as portas, você já tentou todas as pessoas que poderiam te ajudar e você não conseguiu, mas eu quero te dizer, existe uma saída para você em Deus. Bendito seja Deus. E o texto bíblico mostra como foi que Deus tirou o povo dessa situação de estar encurralado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que existe uma saída em Deus quando você está no lugar certo. E o povo estava no lugar certo. Parece loucura dizer. Eles estavam diante do mar, estavam encurralados, o deserto do lado, não tinha como fugir, mas foi Deus que colocou eles ali. Lembra o primeiro versículo que lemos no capítulo 14, verso 1? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, o Senhor disse aonde eles deveriam estar. E eu quero te dizer, você pode estar passando por dificuldade, mas você precisa estar no lugar certo, se você quer ter uma saída de Deus em sua vida. E talvez você esteja perguntando, pastor, aonde é o lugar certo? O lugar certo é no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus é você está passando por isso, passe no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. O centro da vontade de Deus é um lugar de obediência. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram ordenados pelo Senhor, o Senhor ordenou os discípulos que passassem o mar da Galileia, que na verdade era um lago, passassem o lago para o outro lado. E a Bíblia diz que no meio do caminho, fazendo a vontade de Deus, uma tempestade se levantou, muito grande. Talvez você esteja assim, você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo tudo certinho, mas de repente se levantou uma tempestade. Eu quero te dizer, irmãos, tempestades se levantam mesmo quando a gente faz a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, aquele que te mandou chegar do outro lado é aquele que faz acalmar a tempestade. Jesus veio andando sobre o mar, andando sobre a tempestade, acalmou a tempestade, entrou no barco com eles e eles chegaram do outro lado. Nós vamos chegar sim no lugar onde o Senhor deseja que venhamos chegar. Nós vamos chegar sim no outro lado. Há uma promessa do outro lado. Do outro lado do Mar Vermelho havia a terra prometida. Mas eu quero dizer para você, você está no lugar certo? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou quando a coisa aperta, você sai da vontade de Deus? Ou quando a coisa aperta, você sai do propósito de Deus na sua vida? A Bíblia diz que Jesus ele foi levado, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Mas Jesus estava revestido do Espírito Santo e lá ele venceu Satanás. Satanás ofereceu pedra para ele, para transformar em pão. Eu quero te dizer, não coma as pedras que o diabo tem oferecido para você. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queria que Jesus se lançasse do pináculo para ser aceito, porque está escrito que ele daria a ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para que nenhuma não tropeçasse em pedra nenhuma. Mas Jesus também disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Mostrou toda a glória do mundo e queria que Jesus o adorasse e daria toda a glória do mundo. Jesus disse, sai de Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto ou servirás. Quero te dizer, irmão, não saia do centro da vontade de Deus, assim como Jesus permaneceu no centro da vontade de Deus, permaneça no lugar certo. No lugar certo, você vai encontrar saída para o seu problema. No lugar certo, as coisas vão acontecer de forma positiva na sua vida. A segunda coisa que eu quero falar para você e para vocês, para que Deus venha abrir uma saída para você, porque para tudo uma saída em Deus para você. A primeira coisa é,
Fique no lugar certo. Fique firme aonde Deus te colocou. Fique firme fazendo a obra de Deus. Fique firme se santificando. Fique firme na presença do Senhor. Porque quem está no lugar certo, há uma saída. Israel estava no lugar certo. Por isso Deus providenciou uma saída para eles. A segunda coisa que eu quero te dizer, meu irmão, é que nós devemos nos calar. Existem momentos na vida que devemos nos calar para que Deus venha advogar a nossa causa. No capítulo 14 mesmo, no versículo 14, diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quem peleja por você não é você mesmo. Quem peleja por você é o Senhor. Porque Provérbios vai dizer que na multidão das palavras há muita transgressão. Tiago vai dizer que o varão que consegue controlar a sua língua, a sua boca, esse tal é perfeito. Observe, irmãos, quando nós estamos em momentos de aperto, encurralados, nós temos a tendência de jorrar palavras tolas, de falar coisas que não convêm por causa do aperto, do esmagamento da alma, da opressão. E muitas vezes nós murmuramos, duvidamos do Senhor ou proferimos palavras fora da realidade de que Deus tem uma saída para mim e para você. O que foi que o povo disse? O povo disse: não tinha sepulcro no Egito para quem tiver morrer aqui. O que foi que o povo disse? Eles disseram: era melhor que nós fôssemos escravos. Então Moisés, orientado por Deus, falou para o povo: se calem. Eu quero te dizer, se cale. Portanto, você falar, você ter conseguido ser ouvido, muitas vezes nós devemos nos calar. Esposa, se cale. Vá falar com Deus, vá orar. Você já falou tudo que tinha que falar com Ele. Marido, se cale. Você não já falou tudo que tinha que falar para ela? Se cale, vá falar com Deus. Perca mais tempo com Deus do que falando com as pessoas. Você já falou com seu filho? Chegou o momento de você se calar e você orar. Porque quem peleja por você, Deus, pare de tentar advogar a sua causa. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos nos calar, porque existe uma saída para quem se cala. Existe uma saída para quem se cala. Quem se cala, Deus peleja por aquele que se cala. Glórias a Jesus. Quero dizer para você também uma terceira coisa. Primeiro, estar no lugar certo. Segundo, se calar e deixar Deus pelejar. Terceiro, a saída é na direção que Deus apontar. A saída não é a minha. Tem gente aí que inventa uma saída. Por exemplo, Sara inventou uma saída para a promessa de Deus. Colocou nas mãos do seu marido, Agar, sua escrava, para que tivesse um filho. E esse filho fosse filho dela, porque Agar, como Agar era uma escrava, e naquele tempo o escravo era uma propriedade do seu senhor. Então Sara pensou: se Agar tiver um filho com meu marido, esse filho, como ela é minha propriedade, esse filho vai ser meu. Só que os laços de maternidade não é assim que funciona. E a promessa que Deus tinha para ele não era aquela. Nós precisamos aprender que a saída está no lugar onde Deus apontar. Qual é a direção que Deus tem apontado para você? É uma direção de santidade? Essa é a saída de Deus para você. Deus tem apontado que você tem que se separar de algumas pessoas? Essa é a saída de Deus para a sua vida. Deus tem apontado que você precisa se calar? Essa é a saída de Deus para a sua vida. A saída de Deus para a sua vida é você orar mais, é se santificar, é congregar, é fazer a coisa certa. Deus tem uma saída para você. Confie nele. Glórias a Jesus. A saída era em direção ao mar. Parece loucura, mas Deus tem saídas que a gente não imagina. Deus abre porta em lugares onde nós não imaginamos que Deus possa abrir. Deus pode fazer coisas em nossas vidas que nós nem imaginamos, nem sonhamos. Existem saídas que para nós não parecem ser boas. Por exemplo, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela foi provada e o Senhor disse: olha, tem uma saída para você. A saída para Esmirna era: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa era a saída de Esmirna. Esmirna deveria ser fiel até a morte.
A morte seria a saída para Esmirna de uma situação. Mas eu quero te dizer, para você talvez não seja a morte. Para você talvez seja a vida. Deus tem uma saída para você. Glórias a Jesus. A saída não é a saída que você criar. A saída é um milagre. Não é algo produzido pela sua mão. Os discípulos perceberam que a multidão estava com fome e os discípulos queriam despedir a multidão. Jesus disse, não, deem vocês de comer a multidão. A multidão estava com fome. Os discípulos disseram, manda embora. Jesus disse, não manda ninguém embora. Manda o povo se assentar. Acharam 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graça e alimentou a multidão. Eu quero te dizer, a saída de Deus para a sua vida é um milagre. Não é algo produzido pela sua cabeça. É algo que Deus idealizou para você. Mas seja obediente. O lugar que Deus apontar é a saída. Não existe outra alternativa. A saída para o mundo perdido, se você está perdido, a saída para você é Jesus. Se você tem um vício, a saída para você é Jesus. Se você está enrolado pela vida, a saída para você é Jesus. Jesus, ele é a porta. A Bíblia diz que ele é a porta e aquele que entrar, entrará e sairá. Bendito seja Deus, salvar-se-á e achará pastagem. Achará alimento. Glórias a Deus. Deus tem uma saída para você. Mas a saída não é a que você idealizou. É aonde ele apontar. Se ele apontar e falar com você, vá. Porque com certeza você terá um escape para a sua vida. Então, fique no lugar certo. Se cale e deixe Deus pelejar para você, por você. A saída não é a sua saída. A saída é o lugar onde Deus apontar. Bendito seja Deus. E a saída para você, querendo encerrar, não é ficar parado. Às vezes as lutas vêm na nossa vida para nos fazer parar. O Mar Vermelho estava ali para fazer o povo parar. Mas a Bíblia diz, no capítulo 14 ainda, quando Moisés clamou a Deus, Moisés disse assim para Deus, Senhor, o que é que eu faço? E Deus respondeu, diga aos filhos de Israel que marchem. E eu quero dizer para você, se o Mar Vermelho está diante de você, não pare. Marche, vá em direção dele, não pare. Parar não é a melhor opção. Não pare. Aquilo que Deus colocou no seu coração, a promessa de Deus não está em você ficar parado. A promessa de Deus não está em você ficar no lado do Egito. A promessa de Deus está no outro lado. Eu sei que tem um Mar Vermelho, mas eu quero te dizer, marche. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O mar, ele vai se abrir. Existe uma saída. Deus vai criar uma saída. Hoje nós sabemos que o mar se abriu. Mas quando o mar se abriu naquele dia, o povo ficou admirado pela saída grandiosa e gloriosa que Deus deu para eles. Eu quero dizer, Deus tem uma saída para mim, gloriosa e grandiosa para você também. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 14 ainda, glórias a Jesus, versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Deus fez um caminho do meio do mar. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Glórias a Jesus. Deus soprou, Deus criou uma saída. Eu quero te dizer, irmãos, Deus é especialista para criar uma saída, para dar uma saída para você. Pode estar difícil na sua vida, pode estar complicado, mas eu quero te dizer, Deus tem uma saída para você. Fique no lugar certo. Se cale e deixe Deus pelejar por você. Observe qual é a direção que Deus está apontando para você, porque essa é a direção da saída. E marche, não pare. Deus não te chamou para parar. A promessa não está aqui, está do outro lado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus te fortaleça e faça entender que para tudo existe uma saída em Deus. Pastor Dias, Deus te abençoe.
Fique na paz. Forte abraço. Eita, glória a Deus! Tirar alguém do Egito e levar para Canaã pelo deserto, isso foi um milagre. Porque no deserto ninguém quer passar, ninguém quer morar no deserto, lugar árido. Mas Deus atravessou uma multidão, dando água, dando pão, colocando a nuvem para os proteger do sol causticante do deserto, coluna de fogo para aquecer no frio da noite, não permitindo que as serpentes abrasadoras picassem aquele povo. Que Deus maravilhoso! Pastor Márcio, muito obrigado, meu santo. Que Deus continue te abençoando, abençoando a Mari, a missionária Lilian, que venham mais inspirações para o Senhor estar conosco, lado a lado. É importante o Senhor fazer parte desse programa. Às segundas-feiras nós já temos aqui o apoio do Bispo Luiz Cláudio. O Senhor será muito bem-vindo. Glória a Deus. Muito obrigado, hein? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus. Que convite maravilhoso, né? Volta enquanto há tempo ainda. A sua vida, Deus quer salvar. Você que está aí me ouvindo, você que nos dá o prazer de estar assistindo o programa Lírio no Lar, você já fez aliança com o Senhor Jesus? Jesus, ele veio a este mundo para salvar o pecador. E graças a Deus que um dia alguém falou de Jesus para mim. Eu entendi a mensagem do Evangelho e entreguei a minha vida a Jesus. Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Eu o confessei como meu Senhor e Salvador. Milhares de pessoas no mundo todo têm feito isso. Mas eu quero perguntar a você. Você mesmo. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você precisa fazer isso enquanto há tempo. E se você quiser, nós queremos orar por você. Escreva o seu nome, digite aí no chat, dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Onde está a primeira pessoa? É com você mesmo, digita aí. Olha embaixo, aqui embaixo, ó. Comentários, tá vendo? Isso, escreva aí dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Coloca o seu nome aí para facilitar e aí nós vamos orar, pedindo a Deus para te fortalecer e te ajudar. Tá bom? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Primo de João Batista. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus. Sou a obreira Elisa e declaro que o ano de 2025 será o ano do fortalecimento.